Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Valência, falando um pouco de futebol espanhol e toda essa turbulência que o clube tem passado. A temporada ainda não chegou de fato ao fim, mas o Valência numa situação ruim dentro da tabela, até pelo que é a pretensão, pelo que é a expectativa, pelo que é o tamanho do clube também, mas muito mais do que isso, muito mais do que a questão de dentro de campo. O problema maior do Valência está fora de campo. Não é de agora, mas volta a se agravar, pelo menos se a gente olhar para noticiário, para as atualizações, para a própria postura, pensando do ponto de vista interno mesmo, pensando do ponto de vista da gestão do clube. Então tem algumas dúvidas no ar que são muito importantes projetando a sequência, como que vão ser os próximos passos, as próximas decisões, as próximas temporadas do Valência. Então o assunto do vídeo é esse hoje por aqui. Convido você a se inscrever se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho aqui embaixo também, deixa o seu comentário aí, o que você imagina do Valência para esse futuro próximo. Se você acha que as coisas vão melhorar, se você acha que não tem a menor condição com o Peter Lim das coisas melhorarem, se ainda vai piorar muito antes de melhorar num momento mais pra frente. E por que eu tô falando sobre tudo isso, né? Eu cheguei a gravar um vídeo aqui no canal na época da saída do Marcelino, que foi uma saída surpreendente, ali no início da temporada, e de um treinador que deu a maior estabilidade para o Valência dos últimos anos. É importante a gente lembrar, né? O Valência antes do Marcelino teve momentos bem ruins, um festival de troca de técnico. Isso porque, é verdade, na virada da década tinha tido um trabalho importante do Unai Emery também no comando, mas o Valência tem passado, se a gente olhar para os últimos 15 anos, né, para um clube que tinha sido campeão na primeira metade da década passada, na década de 2000, dentro do Campeonato Espanhol, duas vezes, em 2002 e em 2004, fazendo belas campanhas de Champions também nesse período, chegando a duas finais de Champions. Mas o Valência passou por sérios problemas econômicos na segunda metade dos anos 2000. Isso até ajuda a explicar o Valência ter perdido jogadores importantes naquele período. O Valência tinha ótimos nomes, mas nomes que acabaram saindo por diferentes motivos, né? Então se a gente olha hoje para o time do Valência ali na segunda metade da década passada, a gente vai enxergar Davi Villa, Davi Silva, Mata, entre outros, né? O Valência realmente teve muita qualidade dentro do seu elenco, mas teve também problemas mais sérios do ponto de vista de dinheiro mesmo, de falta de poder econômico, de condição financeira, e isso acabou acelerando a necessidade de negociar muitos desses jogadores, de abrir mão de vários deles, às vezes até por preços abaixo do ideal, porque o time precisava sobreviver. E aí depois vieram todas as turbulências de um processo extremamente complicado, e aí se a gente for olhar, o Valência teve ali um período que teve Gary Neville, Paco Restaurant, Voro, teve Cesare Prandelli, teve Nuno Espírito Santo, e um técnico atrás do outro, tudo muito atropelado, sem conseguir dar muita estabilidade. O Valência chegou a ter duas temporadas ali em que ficou da metade para baixo da tabela, chegou até a olhar para a zona de rebaixamento em dado momento do campeonato, então tudo muito incompatível com o tamanho, com o que o clube está acostumado a disputar, que seria, nesse momento, brigar por uma vaga na Champions, conseguir ir quase toda a temporada para a Champions. Essa é a realidade, ou deveria ser a realidade do Valência. Tudo bem, isso tudo é um contexto já mais histórico, se a gente olha para os últimos 15 anos. Mas e agora? E esses anos mais recentes? Aí a gente tem a chegada do Peter Lim com investimento estrangeiro, com a ideia de botar muito dinheiro no clube, mas também de interferir diretamente no trabalho da comissão técnica e da diretoria de futebol do clube. Então passa a ter um conflito muito grande com quem já trabalhava ali, e ao olhar pro Marcelino, a gente viu o clube atingir um nível, uma estabilidade com alto nível de competitividade, né, dentro do estilo de jogo do Marcelino, só que essas interferências, esse jogo político, esse lado dos bastidores, isso tudo acabou pesando muito e o Marcelino saiu. E aí ficou aquela pergunta no ar: Valência vai se sustentar no nível que estava nos últimos tempos? Valência que tinha conseguido uma Copa do Rei na temporada passada? Não conseguiu. Teve o Celades no comando, não conseguiu. Ele até tentou se adaptar para tentar extrair o máximo que ele poderia do que sobrou do trabalho do Marcelino, então ele chega a mudar um pouco as ideias, o plano tático mesmo, só que não foi suficiente. O trabalho não foi bom, o Valência faz uma temporada ruim e ele acabou demitido. Só que o grande ponto agora é, o fim da temporada se aproxima e as notícias que surgem são as piores possíveis. Primeiro, a ideia de que o Valência vai abrir mão de alguns dos seus principais jogadores porque está pensando em fazer caixa, mesmo que não seja com grandes transferências, mas sem fazer muita questão de ficar, principalmente porque alguns dos jogadores ali são jogadores que claramente já se posicionaram contra algumas das decisões dessa diretoria, que passou a carregar uma raiva muito grande da torcida, né? O torcedor já não aguenta mais o Peter Lim, e isso tem um agravante importante também. Além da questão
de como são tomadas as decisões e da própria relação do proprietário com o clube, há poucas semanas, há 2 semanas mais ou menos, a filha do Peter Lim ainda deu uma entrevista, uma entrevista não, né? Ela fez um post, na verdade, que acabou piorando muito a situação, porque ela coloca: será que eles ainda não entenderam? O clube é nosso e a gente faz o que quiser e ninguém pode fazer nada, ninguém pode falar nada. Então isso só agravou esse cenário aí de uma crise institucional mesmo, bastante forte, de uma relação inviável mesmo entre torcida e o gestor do clube, e o proprietário do clube. Então o momento é muito crítico, porque não existe mais essa relação, é impossível imaginar que isso possa voltar a um nível minimamente aceitável, e para piorar, agora tem essa sequência dos fatos. Então, o que tem se falado? Valência vai fazer uma grande reformulação no seu elenco e vai tentar construir um time barato e que possa render bastante sendo barato. Isso já é complicado, porque você não tem nenhuma garantia de que um time barato vai te trazer resultado, assim como você não tem uma garantia de que um time caro vai te trazer resultado. Mas, teoricamente, num time mais caro, você tem jogadores de maior qualidade, pelo menos é o que se imagina. É claro que tem muito contrato que não condiz muito com a qualidade, com a capacidade, com o potencial. Aí vai muito da avaliação caso a caso. Mas o ponto é, a gente olha e vê Parejo, Kondogbia, Coquelin, são alguns dos nomes que saíram no Marca, por exemplo, chegou a publicar, outros jornais também, jogadores que devem ser negociados. O Parejo, especificamente, é um ponto crítico aí. O Parejo é um dos grandes símbolos dentro de campo nos últimos anos, do melhor nível que o Valência atingiu. Diria que ele e Rodrigo. Se a gente for falar sobre jogadores que são figuras centrais para o funcionamento do Valência nos últimos anos, a gente certamente vai falar desses dois. O Rodrigo é outro que pode sair, esse não é de agora, né? Já se fala disso há bastante tempo. O Parejo é um termômetro do meio-campo que se ajustou muito bem com o Marcelino, jogando nessa segunda linha com 4. Ele com o Kondogbia formavam uma dupla ideal ali por dentro, mas ele como o cara da posse de bola, da distribuição, da aceleração, que direciona as saídas de bola, a organização ofensiva do time, e que chegou a jogar muito bem em algumas temporadas do Campeonato Espanhol. Você abrir mão desse cara significa você abrir mão do coração de um time que você queira montar. Você realmente está passando a mensagem: vamos recomeçar isso aqui quase do zero. E agora, vamos ver no que vai dar. Outra questão que está no ar, além dessa possibilidade de negociação de muitos dos pilares do time, assim como eu falei do Parejo, né, o Rodrigo foi, durante vários dos últimos anos, o jogador que funcionava muito bem. Se o Parejo era esse cara da distribuição no centro do campo, o Rodrigo era o jogador que funcionava bem, fazendo essa conexão com o ataque, muitas vezes como um segundo atacante que voltava para buscar o jogo nas costas dos volantes, para dar opção de passe por ali e fazer o time avançar, fosse nos contra-ataques conduzindo a bola ou recebendo a bola nessa faixa do campo. Talvez sejam os dois grandes símbolos dentro de campo mesmo do Valência dos últimos anos. Outra questão é, o que tem se falado agora é a possibilidade do Valência buscar o Bordalás. O Bordalás até tem uma semelhança tática aí, se a gente for falar de desenho tático, né? Também é um treinador que no Getafe usa um 4-4-2 com 2 linhas, como o Marcelino usou quase sempre no Valência também, mas com conceitos, algumas ideias diferentes também, então não dá para simplesmente querer replicar um no outro. Mas qual tem sido a mensagem dessa tentativa do Valência em buscar o Bordalás? Olhar para o que o Bordalás faz no Getafe e enxergar que ali ele está extraindo muito, tendo pouco. É um elenco barato, sem grandes jogadores, sem grandes recursos individuais, mas que tem conseguido nos últimos anos brigar por competições europeias e se estabeleceu lá em cima. A grande pergunta que fica é, primeiro, se é viável imaginar que isso vá se encaixar imediatamente num outro lugar, porque isso é um processo. Segundo, se o Valência quer realmente esse tipo de jogo, se é um modelo de jogo que o torcedor do Valência está interessado em ter. E terceiro, se o Bordalás vai topar também, porque aí tem uma outra questão, né? Vale a pena pro Bordalás sair de um projeto em que ele é o dono daquele projeto, ele é a cara do projeto. O Getafe a grande referência que a gente tem no estilo de jogo do Getafe é o técnico, porque ele é quem simboliza essa forma do time jogar e o sucesso nos últimos anos. Vale a pena para ele trocar esse projeto já estabelecido por um clube que vem com sérios problemas, que vem desmoronando do ponto de vista de gestão e de relações internas mesmo. Porque, sim, você sai do Getafe pro Valência, é óbvio que você tem uma questão de ambição aí. Tô indo para dar um passo adiante, tô indo para um projeto que pode atingir níveis maiores, teoricamente. No momento atual, será que é isso mesmo? É essa a imagem que o Valência passa para um treinador que ele quer contratar? Então vai ser uma decisão importante. E enquanto isso,
o projeto saída, debandada, segue a toda. Da mesma forma, muito tem se falado sobre a possibilidade da saída do Ferran Torres, que é, da mesma forma que eu citei lá na década passada, vários dos talentos do Valência que acabaram saindo, o Ferran Torres é um jogador ainda muito jovem, mas que pode ser mais um desses caras, para daqui a alguns anos a gente olhar para trás e falar, olha quem o Valência tinha lá e acabou não ficando por muito tempo por lá. É claro, aí tem uma questão de fazer caixa, de levantar dinheiro, que parece ser uma das prioridades do Peter Lim no momento. Então, sim, tem uma questão de desconexão completa com o que o torcedor quer, com o que o clube representa, tem uma urgência em ter de volta algum retorno financeiro diante de um momento de crise, então ele está preocupado em fazer o dinheiro dele, e para isso o Valência vai ser meio que um laboratório. Vamos tentar reformular tudo isso aqui. Joga fora quase tudo, manda embora jogadores que foram muito importantes, que tem uma identificação grande com o clube, e vamos tentar montar um time que consiga render, quase que partindo do zero é exagero, mas consiga render com muito menos custo, porque assim eu tenho mais retorno. É preocupante, é complicada a situação, em todos os aspectos. Dentro, fora de campo, as decisões das próximas semanas vão ser bem importantes. Nesse vídeo eu acabei falando bastante sobre algumas notícias que não são confirmadas. Eu não costumo falar aqui no canal sobre especulações sobre janela de transferências, e nem é o assunto principal desse vídeo, né? Eu não tô falando aqui sobre projetar quais serão as transferências, se darão certo ou não. Eu geralmente espero a confirmação ou algo muito próximo disso. Nesse caso aqui, é muito mais uma visão geral sobre o Valência, e é inevitável falar sobre o processo de bandada que pode acontecer, até porque interfere diretamente em muitos dos jogadores que são importantes hoje para qualquer formação do Valência dentro de campo. Enfim, quero saber de vocês o que vocês esperam, o que vocês imaginam, como vocês enxergam esse processo e até essa relação também, né, que levanta muitas vezes aquela questão. A gente costuma olhar, ou muita gente costuma olhar e falar sobre a ideia de ter um dono, de ter um milionário, de ter um cara rico no poder de um clube. Ótimo, vou ter dinheiro para contratar? Depende. A gente também tem muitos casos desastrosos de proprietários que tinham muito dinheiro, mas que levaram o clube ladeira abaixo. Não estou nem falando que é o que vai acontecer no Valência, mas diante de tanta turbulência nesses últimos anos, é natural que essa seja uma possibilidade levantada também. Então, nem sempre ter um dono, ter um proprietário é a salvação dos seus problemas. Às vezes isso te traz até outros tipos de dor de cabeça. Enfim, conto aí com os comentários de vocês, um abraço, até a próxima.